Bora lá, pessoal. Agora sim a gente vai começar aí a análise das principais operações, como a gente já consolidou aí todo o nosso conhecimento em relação ao documento fiscal, os pontos de análise do documento fiscal. Agora a gente passa efetivamente a analisar as operações fiscais, as principais operações fiscais, né? Eu trouxe, obviamente, aquelas que tem uma complexidade maior, que causa no dia a dia aí mais problemas na interpretação e na operacionalização delas. Então, antes de mais nada, a gente traz aí o que é base no geral dos regulamentos dos estados, esta previsão de não incidência para determinadas operações. Então, isso aqui, via de regra, essas principais operações aqui, na maior parte dos estados, elas estão amparadas por a não incidência, ou seja, ocorre ali o fato gerador, né, tem a circulação da mercadoria, mas como eu expliquei para vocês, por uma liberalidade do legislador, não haverá incidência do tributo naquela operação. Então, umas saídas de mercadoria para armazém geral e depósito fechado, e aí aqui uma distinção que a gente faz sempre: armazém geral é sempre um estabelecimento de terceiro, um estabelecimento constituído juridicamente para a atividade de armazenagem. Ele tem um KNAI próprio, um KNAI específico. Não basta aí só a previsão no objeto social para ser tratado como um armazém geral. Ele tem que estar constituído diretamente aí pela junta comercial como uma entidade, ou seja, uma empresa específica de armazenagem. Por isso que ele recebe aí a alcunha de armazém geral, e aí a finalidade dele é armazenar mercadorias de vários contribuintes. Então ele tem no espaço dele mercadorias que são de contribuintes diversos, tá? É uma atividade específica que a empresa constitui especificamente para poder atuar no segmento de armazenagem. Então, volto a frisar que não basta só a previsão no objeto social de prestar serviços de armazenagem. Para ser um armazém geral e gozar da não incidência na remessa e no retorno dessas operações, eu preciso de fato estar constituído como um armazém geral. Já o depósito fechado também tem a função de armazenar mercadorias. Porém, o depósito fechado é um estabelecimento da própria empresa. Então, o depósito fechado é uma filial que tem a finalidade apenas de guardar a mercadoria, não é? Para o próprio contribuinte. Não pode ali ter operações de venda, porque a finalidade específica é guardar mercadorias do próprio contribuinte, e ele também não pode armazenar para terceiro, ok? Porque se ele armazena para terceiro, nós estamos falando da figura de um armazém geral. Então, armazém geral, destinado à armazenagem de mercadorias que serão vendidas pelos contribuintes que utilizam o armazém geral. Pode ter lá vários contribuintes diferentes, e depósito fechado é meramente uma filial da empresa que é destinada para armazenar os seus próprios produtos. Temos aí a figura da exportação, né, que é a venda para o exterior. Operações realizadas por órgãos públicos, templos, partidos políticos, entidades sindicais, instituições sem fins lucrativos, que elas estão lá amparadas pela imunidade e nos regulamentos pela não incidência. Tá? Operações realizadas por prestadores de serviço, por quê? Porque o prestador de serviço, né, exclusivamente prestador de serviço, ele está no campo de incidência do ISS. Então, se ele tem lá materiais, movimenta materiais para utilização na prestação de serviço, a remessa, o envio desses materiais estão sob o amparo da não incidência, não pode ser tributado, porque tem uma previsão, tanto no convênio ICMS sem número de 70, quanto nos regulamentos, para que essa remessa desses produtos por prestadores de serviços para serem utilizados nas suas atividades, não haverá incidência do ICMS. Saída de máquinas e equipamentos, ferramentas e bens e objetos de uso do contribuinte. Então, é a famosa operação de remessa de ativo para fora do estabelecimento. Então, eu tenho lá a necessidade de mandar ferramentas,
máquinas para um outro estabelecimento, são bens do meu ativo que ficarão ali, serão utilizados por mim por uma determinada situação, né? Então, eu estou fazendo uma montagem, vou terminar um processo de industrialização, preciso daquele equipamento, daquela ferramenta lá no meu cliente, porque eu vou utilizar lá. É chamada operação remessa com saída de ativo, de bem do ativo mobilizado para uso fora do estabelecimento. Então, é um ativo meu que eu uso fora do meu estabelecimento. Livro, jornal, periódico e papel destinado à sua confecção, saídas em geral do ativo permanente ou vendas de bens que são do meu ativo permanente, transferência de material de uso e consumo, salvado de sinistro, que é uma operação em que, por exemplo, o veículo foi roubado ou foi furtado, e aí existe a seguradora que tem a garantia de pagar a pólice, né, do bem que está assegurado, e eventualmente se esse bem é recuperado pela seguradora, eu preciso transferir a propriedade para ela através de uma operação chamada salvado de sinistro, cuja não incidência do ICMS também será aplicada. E a saída para órgãos da administração pública aqui no estado de São Paulo. Saídas da administração pública direta estadual paulista, assim como tem aí também em outros estados. Então, no geral, essa aqui, existem outras, né? Mas a maior parte, digamos que 90% do que ocorre está aqui mapeado nessas operações aqui, quando a gente falar de não incidência. Claro, cada estado pode estender isso aí de forma mais abrangente, mas no geral, eu diria que a gente tem aqui 80% das operações que estão sob o amparo da não incidência. Então eu já sei que se eu estiver diante dessas operações, vai ocorrer o fato gerador, haverá emissão de nota fiscal, mas elas estarão amparadas pela não incidência do ICMS. Ok? E aí, o que nós vamos estudar já a partir da nossa próxima aula são a emissão das notas fiscais de entrada, processo de devolução, operação de faturamento antecipado e venda para entrega futura, a operação de venda-ordem e todas as operações de industrialização, ou seja, a operação de industrialização e suas variáveis, ok? Então, na próxima aula a gente já começa com a aula de nota fiscal de entrada, já entrando para abordar a operação de devolução. Venham preparados para essa aula, porque essa aula realmente vocês vão ficar decepcionados com o que vão saber. Ok? É sempre um choque, uma revelação. Muitos de vocês já devem saber como que funciona essa operação, mas eu vou explanar para vocês de forma detalhada como as empresas, como os profissionais da área fiscal fazem errado essa operação, as empresas fazem errado e o valor da multa que é aplicado nessa operação, que está lá dentre os top 10 de autuação fiscal, ela é uma top 3, é um dos itens que é mais autuado pela fiscalização, a operação de devolução simbólica, ok? Então, esta aula de introdução aqui das operações fiscais serviu para a gente tratar, no geral, das principais operações que estão amparadas pela não incidência. Na próxima aula, nota fiscal de entrada e operação de devolução, ok? Então, te vejo na próxima aula. Um abraço.